Glória a Deus. Vamos adorar esse Deus poderoso, louvá-lo, engrandecê-lo. Se coloque de pé, adoremos o Senhor. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Louvado seja, Pai. Eis-nos aqui, a igreja do Senhor, Deus, reunido nessa noite, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome, para Te exaltá-lo. Recebe, ó Deus, adoração, recebe louvor, ó Pai. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, e com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Tu és o centro, ó Pai, Tu és tudo. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Tu és o único, ó Deus. Tu és o primeiro, Senhor. Supremo és, ó Deus. Ser adorado aqui, Jesus. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Ainda de pé. Hoje é o segundo domingo. O segundo domingo nós consagramos nossos dízimos e as nossas ofertas. Queria que você segurasse na sua mão, você que trouxe. É algo particular, teu com Deus. É só teu com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que fez todas as coisas a partir da Tua palavra. Tu és o Deus que criou o homem para louvor da Sua glória. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de Te adorar nessa noite.
Muito obrigado porque nós temos o privilégio de te adorar através dos dízimos e ofertas, Senhor Deus. E nós queremos fazer essa celebração agora, Senhor Deus, com os nossos corações totalmente quebrantados na tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, e recebe também a nossa adoração através das ofertas, no nome de Jesus, amém. Amém. Toma aqui, Senhor. Toma aqui, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Sobre cada vida aqui, Senhor. Ser adorado, glorificado. Bendito és tu, Senhor. Vem, Senhor, com teu Espírito, ó Pai. Vem com teu poder, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Deus. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Deus. Oh, Senhor, manifesta aqui, Senhor, teu amor, ó Pai, tua grandeza. Manifesta tua misericórdia, tua graça sobre nós. Liberta-nos, salva-nos, Senhor, com a tua presença, Deus. Tua presença é aqui neste lugar. Tua presença é aqui neste lugar. Tua presença aqui neste lugar. Tua presença aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Se disponha nessa noite em se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Deixe que o Espírito Santo age no seu coração, convencendo-o do pecado, da perdição, mas também levando para o caminho, consolando direto para o caminho correto, para a vida de Cristo Jesus. A tua presença aqui é transformadora, Pai. Mude as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Tua presença aqui neste lugar. Tua presença aqui neste lugar. Declare com fé, creia. Tua presença aqui neste lugar. Tua presença aqui neste lugar. Então adorarei.
Já passou pelo teu coração, já passou pela tua mente tentar compreender por que os anjos diante do Senhor o temem? Por que os anjos sem corrupção, também espíritos como Deus é, diante da glória do Senhor, cobrem o rosto e os pés e declaram sua santidade? Santo, santo, santo. Senhor, nos faça entender, ó Pai, quão grande é esse temor, ó Pai, e que caia sobre nós o temor do Senhor, ó Deus, e caia sobre nós o temor do Senhor, ó Pai. Toma a tua igreja nesse temor, ó Deus, para que nós possamos louvar o Senhor, ó Deus, como tu és digno, Senhor. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Junto com os querubins cantamos, Santo. Santo é o Senhor. Totalmente a ti, totalmente a ti, então adorarei, eu adorarei, Senhor, então eu louvarei, eu te louvarei, então me renderei, totalmente a ti, 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 nos entreguemos diante de ti, Senhor, com todo o nosso coração, Pai, com todas as nossas forças, ó Deus, com todo o nosso entendimento, ó Pai, com toda a nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que nosso corpo seja sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, ó Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Deus. A minha
governo é eterno, Senhor, e é nele que nós esperamos, ó Pai. É com esperança nele que nós vivemos, ó Deus. Graças a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Graças a Cristo Jesus. Louvado seja, Deus. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. Talvez nós aqui não somos perseguidos por espada, não passamos pelo perigo de sermos presos e torturados, porque onde nós vivemos nós temos liberdade. Glória a Deus. Um país laico, livre de culturas, onde não há proibição de nada. Mas por outro lado nós passamos por um esfriamento espiritual, onde tudo se pode, então tudo se tem, tudo acontece. E isso tudo está entrando dentro das igrejas. Nós estamos esfriando e padecendo. Porque como nós temos tranquilidade, liberdade de adorar a hora que nós quisermos, então, deixa para depois. Vai ficando para depois. Aquele que era para ser o primeiro se torna o último quando é buscado. E nós lembramos sempre o Senhor na última hora. Na hora do aperto, na hora do sufoco, nós clamamos o Teu santo nome. Por que nós vivemos assim? Por quê? Por causa do pecado. Deixamos o pecado dominar as nossas vidas. E o que é necessário então para uma geração que padece da doença do pecado? Avivamento. Poder do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo. Não através de manifestações de cura, de línguas, de outras coisas que podem acontecer. Mas homens e mulheres sendo tomados pelo Espírito Santo. Sendo tomados por uma ousadia tão grande. Que não há mais pecado. Mas sim só a vontade e desejo de fazer aquilo que vem de Deus. Onde vão ser vistos de forma diferente do mundo. Que sejamos esses nessa noite. Que sejamos essa igreja do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, aí então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. Sararei a terra. Busquemos
avivamento, mas busquemos arrependimento dos nossos pecados. As promessas do Senhor são grandes demais para o seu povo. O que nós acabamos de cantar aqui, um dia Ele virá nos buscar, não mais para viver uma vida de dores, de choros, de coisas temporais, mas uma vida eterna, na presença dEle, cheio da sua glória, cheio do seu poder, cheio do temor do Senhor, com um corpo não mais carnal, mas um corpo glorificado, como é hoje o corpo de Cristo Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja. Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá, será nossa terra.
Eis-nos aqui, ó Deus, envia-nos a nós, ó Pai. Pois sou de impuros lábios, sou sim. Nesse momento, a fechar os seus olhos, se você já não está de olhos fechados. Eu te convido a orar mais uma vez. Nós começamos esse culto em oração. Nós clamamos por esse momento de adoração. Nós clamamos pela obra do Senhor sobre nós. Nós aqui oramos pelos dízimos, pelas ofertas. E cada um entregou diante do altar do Senhor com o coração aberto, disposto. Mas agora, vamos clamar ao Senhor que olhe por nós, que derrame o seu favor sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, que derrame avivamento sobre essa terra, do que nós precisamos. Não há o que o homem possa fazer a não ser buscar a face do Senhor. Para que a terra seja sarada, é necessário que o homem se arrependa dos seus pecados e busque o Senhor e volte para o Senhor. Converta dos seus maus caminhos e volte para Deus. Não há transformação sem arrependimento. Não há mudanças sem o poder de Deus. Vem sobre nós, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Deus. Somos uma geração impura, Senhor. Somos uma geração iníqua, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, um pecador, Senhor, no meio de um monte de pecadores, ó Pai. O que nós mais fazemos de melhor, ó Pai, é pecar, ó Deus. Senhor, o que nós fazemos de bem, ó Deus, é o pecado, ó Pai. Isso sim, ó Deus, sai, ó Deus, perfeitamente das nossas mãos e dos nossos lábios. Os nossos olhos, ó Deus, olham com o pecado. Os nossos ouvidos escutam com o pecado, ó Pai. E a nossa boca fala que é próprio do pecado, Deus. Mas nós cremos no Teu poder transformador. Nós cremos no Espírito Santo do Senhor, o Consolador, o Transformador, ó Pai. Que o Senhor, Deus, prometeu a essa terra, ó Deus, que desceria sobre ela. E assim se fez, ó Pai, sobre os Seus discípulos ali. E eles foram vivificados, ó Pai. Eles receberam o poder do Senhor, ó Deus, e transformaram, Senhor, a sua geração. Mudaram a terra naqueles tempos, ó Pai. E a mudança que eles fizeram ali, ó Pai, chegou até a nós. Seus testemunhos, ó Deus, alcançaram as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, o que nós deixaremos, ó Deus? Que legado nós deixaremos, ó Pai? Nós, como geração do Senhor nessa terra, ó Deus, quando nós morremos, ó Pai, o que falarão das nossas vidas? Será que os anjos darão testemunho de nós? Será que os mensageiros do Senhor darão testemunho das nossas vidas? Ou seremos só mais um nessa terra, ó Pai? Levanta aqui intercessores, ó Deus. Levanta aqui líderes, ó Pai, mestres do Senhor. Levanta aqui pastores, ó Deus. Levanta aqui missionários, ó Pai. Levanta aqui homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, senhores, senhoras, ó Pai, que não temem nada a não ser o Senhor, que não temem nada a não ser o pecado, ó Pai, a não ser pecar contra Ti. Levanta no meio dessa geração, ó Deus, alguém que possa ser exemplo, alguém que possa ser modelo, ó Deus, porque nós estamos carentes de uma referência espiritual, ó Pai. Nós temos copiado, Senhor, Senhor, muitas vezes as coisas erradas, ó Deus, que este mundo produz. Purifica-nos, ó Deus, faça-nos ser, Deus, a noiva escolhida do Senhor, a igreja preparada do Senhor, ó Pai, adornada pelo Espírito Santo.
cheia de óleo, cheia de fogo em si, ó Deus. Oh, quebranta-nos, produz aqui salvação, conversões, ó Deus, dignos do Senhor, ó Pai. Produz em nós arrependimento, Senhor, dos pecados, ó Pai, nos quais, Deus, permanecemos com eles, ó Deus. Seremos, ó Deus, lançados no lago de fogo, ó Deus. Purifica essa geração, purifica essa igreja, ó Deus, para que carregue o Teu santo nome, ó Pai. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus. Envia sobre nós o fogo do Espírito Santo e queima as nossas vidas, ó Deus, de paixão por Ti, ó Pai. Oh, Senhor, purifica as nossas vidas, ó Deus. Purifica-nos, ó Deus. Envia avivamento, começa em mim. Estou de puros lábios, sou os meus olhos irão ver Sua glória, Cristo. Que seja essa igreja, que sejam as nossas vidas aqui, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Queria saber se nós temos aqui algum visitante de primeira vez aqui nesse tempo. Primeira vez. Deus abençoe, Deus abençoe. Primeira vez aqui. É um presente, irmão. Você não vai ter que vir aqui à frente, não. Vai ganhar no seu lugar, casal ali. Deus abençoe. É um privilégio receber visitantes aqui. Que Deus abençoe, que Deus conforte, fale aos corações. E que nós possamos juntamente ser edificados pela palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, capítulo 9. Profeta Daniel, capítulo 9, diz a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos,
Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores da terra de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servos de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a sua misericórdia é liberada mais uma vez sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós temos aqui diante de nós a tua palavra, Senhor Deus, que é mais valiosa do que o ouro e do que a prata, Senhor Deus. Senhor Deus, mas nós não podemos extrair nada da tua palavra para que as nossas vidas sejam moldadas ao caráter de Cristo, se do Senhor não for revelado para nós, Senhor Deus. Há um servo aqui, Senhor Deus, miserável na tua presença, mas que ama a tua palavra. Há servos aqui sentados, Senhor Deus, que querem da tua palavra, e nós suplicamos no nome de Jesus. Fala hoje a tua palavra aos nossos corações. Muda cada coração aqui, Senhor Deus, a começar do meu, Senhor Deus. Muda, Senhor Deus, e arranca dos nossos corações todo aquele desejo pelo pecado, todo aquele desejo, Senhor Deus, por transgredir a tua palavra, Senhor Deus, toda a rebelião que há nos nossos corações. Muda as nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus a quem nós nos dobramos e nos curvamos essa noite e pedimos que a tua misericórdia se renove, Senhor Deus. Senhor Deus, nós não podemos viver por nós mesmos, não há força nos nossos braços, não há sabedoria nos nossos corações, a não ser que vier do Senhor. Nós precisamos entender isso. Tu és
puro, Senhor Deus, no teu falar, tu és reto no teu julgar, e nós não somos nada. Vem, Senhor Deus, com a tua provisão, com a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o quanto tem sido a sua vida de oração? Qual a intensidade da oração na sua vida? Um dos maiores problemas nosso é não dedicar a uma vida de oração. Um dos maiores problemas nossos é não saber orar, porque desconhecemos a palavra do Senhor e não conhecemos esse Deus. E como vamos falar com Deus a quem não conhecemos? A quem não conhecemos. É interessante que quando nós falamos da oração de Daniel, isso mexe com a gente. Mas será que poderia ter aqui a oração do Pedro? A oração do Samuel? A oração do Cláudio? A oração do Otávio? A oração da Lília? Será que nós poderíamos dizer aqui, e o Senhor usar das nossas orações para ensinar o povo? Nós muitas vezes vamos a um culto de oração, uma reunião de oração, para que a nossa vida seja resolvida, para que o Senhor nos abençoe com coisas, para que o Senhor prospere os nossos sonhos, para que o Senhor então, Ele possa concordar com aquilo que nós começamos e nem mesmo perguntamos a Ele se era para começarmos. As reuniões de orações, muitas vezes, elas estão implicadas em eu vou, porque os irmãos vão ver que eu estou orando e vão achar que eu sou espiritual. As nossas orações, muitas vezes, nós não conseguimos avançar 10 minutos e depois nós ficamos ajoelhados, porque nós não temos, como diz o meu irmão Tião, repertório para falar com o Senhor. Por quê? Porque nós não temos vida com o Senhor. É interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 9, Daniel ele tinha aproximadamente 82 anos de idade. Quando Daniel faz essa oração pelo povo de Israel, ele já não era uma criança. Mas é interessante que a primeira coisa que eu noto nesse texto, ela não está aqui descrita nesse texto, mas ela está implícita nesse texto, é que essa oração parte de um homem que tinha uma vida com Deus. Se nós voltarmos ao capítulo 1, não precisa voltar aí não. Daniel foi levado cativo quando ele tinha aproximadamente 14 anos de idade. Ele foi levado cativo e foi colocado num lugar pagão, de um rei pagão, para servir, para ser ali alimentado, para ser ensinado por aquela cultura durante 3 anos e depois assistir ao rei. E é interessante que Daniel, quando chegou ali, ele teve alguns privilégios. Ele poderia usar da comida do rei, ele poderia usar da bebida do rei, e diz a palavra que ele propôs firmemente no seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Daniel 1:8. E ele pediu que fosse submetido a um teste, que ele queria que fosse ele e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, alimentado apenas com legumes e água. E ele conseguiu o favor de Deus. E Deus deu para ele o que ele pediu. E o chefe dos eunucos então consentiu. E diz a palavra que depois de alguns dias, se não me engano 10 dias, ele estava o quê? Mais exuberante no seu físico do que os outros. E ele foi coroado com sabedoria. E Daniel com revelação das visões. Diz a palavra que eles passaram por desafios, mesmo ele sendo um homem reto. Diz a palavra no capítulo 6 que ele tinha um espírito sobremodo excelente. Porque eles tentavam achar em Daniel alguma fraude, mas não achavam nele, porque ele andava corretamente perante o seu Deus. E ele estava ali em prestígio, com o rei. E é interessante que
aqueles que aconselhavam o rei fizeram um decreto que durante 30 dias ninguém poderia suplicar ao seu Deus, mas suplicar ao rei. Diz a palavra que Daniel não deu nem bola para esse interdito do rei, mas ele fez como costumeiramente fazia, 3 vezes ao dia, com as janelas viradas para Jerusalém, ele se dobrava ali e orava continuamente. Interessante. E este homem, então, porque desobedeceu ao rei, foi lançado na cova dos leões. Diz a palavra que o rei fez isso, mas fez com o coração apertado, porque amava Daniel. E no outro dia, o rei correu de manhã e gritou: Daniel, Daniel. E Daniel respondeu: eis-me aqui. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. É interessante que nós queremos que o anjo do Senhor feche a boca dos leões, mas nós não queremos ter a vida com propósito de adoração a Deus que Daniel tinha. Maravilhosa é a presença do Senhor na vida de um homem. Daniel então era sempre levado perante o rei para interpretar os sonhos. E certa vez o sonho nem foi dito, e ele teve que buscar o favor de Deus, e Deus não só revelou qual foi o sonho, mas o que o sonho significava. E ele foi colocado para governar os governadores. Meus irmãos, por que as nossas orações muitas vezes não chegam ao trono do Senhor? Sabe por quê? Porque nós não temos vida com Deus. Nós somos a geração que peca em não ter uma vida com o Senhor. É interessante que nós, quando descemos as águas, nós falamos: Senhor, a minha vida de agora em diante é para louvor da Tua glória. A minha vida de agora em diante é para Te servir. Só que a gente esquece de falar toda a verdade, quando sobrar tempo, Senhor. A gente põe um colantinho lá no carro: Deus é fiel, pã. Só que não compra o resto, que era uma vírgula, e eu não sou. Deus é fiel, vírgula, eu não sou. Falta esse pedaço. E a nossa vida não tem sido uma vida de experimentar coisas tão grandes como Daniel experimentou. As nossas vidas, elas precisam se voltar para o Senhor. O histórico da vida de Daniel era uma vida totalmente entregue ao Senhor, confiante no Senhor, uma vida subjugada à vontade de Deus. Meus irmãos, faça uma análise da sua vida somente hoje, desde que você acordou. Quanto do seu tempo você deu para o Senhor no chamado pelos cristãos Dia do Senhor? Hoje, na cultura, nossa, é o dia que nós separamos para o Senhor. Cultura bíblica, né? É o dia do Senhor. Mas Senhor quem? Senhor eu? Senhor fulano? Senhor ciclano? Hoje é o dia que nós deveríamos estar totalmente voltados com a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações para a glória do Senhor, com exclusividade. Para a maioria aqui foi dia de folga do trabalho hoje, correto? E muitas vezes nós adentramos por aquelas portas totalmente despreparados para adorar o Senhor. Nós entramos despreparados porque durante o dia o Senhor não foi a nossa primazia. Nós não voltamos o nosso coração para o Senhor. Nós não o buscamos de todo o nosso coração. Hoje cedo o dia amanheceu lindo, azul. A gente gosta do azul, não é? Não vou falar que o dia que está nublado é feio, porque foi o dia que o Senhor fez para nós, mas eu gosto do azul, graças a Deus, né? Mas interessante que estava lindo. E ele deve ser voltado para o Senhor. Meus irmãos, a sua vida pode se comparar com a vida de Daniel. Ah, Daniel era o super Daniel, super crente. Não! A palavra do Senhor, ela nos mostra quando fala de Elias, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas coisas que nós vivemos.
E Elias orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. E depois Elias orou para que chovesse, e choveu 3 anos e meio. Por quê? Porque Deus ouve Elias e não me ouve, talvez não te ouça. Ou porque Deus não nos tem ouvido, porque Deus não tem feito com essa geração, chamada geração, agora aumentou de 50 milhões de crentes. Não há uma diferença nesse Brasil, que esse Brasil está mergulhado na corrupção. Onde estão os 50 milhões de Daniéis? Onde estão os 50 milhões de Elias? Onde estão os 50 milhões de Estevão? Onde está você? Onde estou eu nessa geração de 50 milhões de crentes, onde nada tem acontecido? Ou muito pouco tem acontecido, mas pela misericórdia do Senhor. Nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. E eu quero aprender mais uma coisa aqui. Essa oração dele é voltada para o Senhor em profunda reverência. Olha o que diz o versículo 3. Voltei o rosto ao meu Senhor, ao Senhor Deus, para o buscar com oração, súplicas e com jejum, pano de saco e cinza. Meus irmãos, nós estamos cantando louvores onde o Senhor parece que é nosso vizinho. Nós não temos sequer uma reverência ao nome dele. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus, porque eles tinham temor e tremor diante do nome de Deus. E nós temos usado do nome do Senhor em vão, em muitos momentos das nossas vidas, porque não conseguimos ainda entrar na presença do Senhor em profunda reverência. Nós não suportamos, muitas de nós, orar por 10 minutos. Hoje foram só 6, né? Só 6 minutos antes do culto. Eu vi duplas conversando. Por quê? Porque não estão nem aí para a glória do Senhor. Porque não se curvam diante do Senhor. Meus irmãos, quando Isaías teve aquela visão, é interessante que os serafins que atendiam ao Senhor e atendem ao Senhor, eles estavam tão maravilhados com a santidade do Senhor que eles não poderiam deixar de cobrir o rosto e os pés. Eles cobriam o rosto e os pés diante a imensa santidade e pureza de um Deus. E eles declaravam 3 vezes que ele era santo. E nós entramos no templo de qualquer maneira. Aí você pode estar falando, isso não é para mim. Não é para mim, é para o outro. É para mim. Nós entramos de qualquer maneira. Ainda queremos encontrar o irmão para perguntar, quanto que deu o jogo ontem? Quanto que deu hoje? Quem ganhou? Você viu o que aconteceu? Você leu? É assim que nós entramos no templo hoje. Sem qualquer reverência. Não porque esse aqui é um lugar mais santo que o outro, não. Deus não habita em templos, mas Ele habita no coração. Mas esse é o lugar que nós consagramos para adorar o nosso Deus. E nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este homem, ele voltou o rosto para o Senhor, ele voltou com jejum, com pano de saco, com cinza, humilhação, quebrantamento diante do Senhor. Será que a reverência tem sido uma marca do nosso caráter? Você que já declarou que Jesus Cristo é o Senhor, talvez você ainda não tenha declarado, então você está de fora dessa chamada agora de atenção. Mas você que já confessou que Jesus Cristo é o Senhor, qual é o seu cuidado com a reverência? Eu vejo as pessoas chamando Deus de você. Eu não conformo com isso, desculpa quem conforma. Ah, mas você vem de vós me ser, que não sei o quê. Ah, tá bom, então tá.
Então vai na frente do juiz e chama ele de você. Vai na frente do delegado de polícia e chama ele de você. O dia que você fizer isso, eu vou falar que você está bem preso, bem trancado. Meus irmãos, a terceira coisa que eu aprendo aqui, o quanto orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A oração é uma adoração ao eterno Deus. Muitas pessoas dizem: olha, eu não consigo orar, parece que eu não tenho o que falar. Não, adore ao Senhor, leia a Bíblia e veja quais são os atributos de Deus e comece a adorá-lo. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: ah, Senhor, Deus grande, temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Olha que maravilha. Olha como Daniel adorava a Deus. Daniel adorava a Deus porque ele conhecia através da palavra esse Deus maravilhoso, eterno, poderoso, sublime, majestoso, soberano sobre todas as coisas. Um Deus que nos amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário e para perdoar o pecado de todos aqueles que creram, que estão crendo agora e que crerão até a volta do Senhor Jesus. Esse Deus de amor, Ele precisa ser conhecido por mim e por você, por nós que confessamos que Ele é o nosso Deus. Então nós temos que ter o contato com a sua palavra todos os dias. A palavra do Senhor não disse lá no Salmo número 1, versículo 2, medita na lei do Senhor domingo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, você tem tido prazer na palavra do Senhor? Você tem tido prazer nos decretos do Senhor? Se você ler o Salmo 119, são 176 versículos, que vão falar quase na totalidade da preciosa palavra de Deus. Se nós temos esse maná, se nós temos esse pão que desce dos céus, que é Cristo Jesus e a sua palavra, por que que nós não nos dobramos e nos curvamos diante dela? Por que que nós não temos esse desejo por ela? Talvez porque os nossos corações estejam totalmente sedentos de outras coisas. O coração daquele que ama a Cristo tem sede de Cristo. As conversas daquele que ama a Cristo, elas são em torno das coisas do Senhor. Seja aqui dentro, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? Os nossos vizinhos não conhecem Jesus, e nós sequer anunciamos Cristo Jesus para eles. Os nossos vizinhos muitas vezes blasfemam contra o Senhor, e nós não temos como ajudá-los, porque nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos, ou a quem nós dizemos que servimos. Porque nós poderíamos estar ali ajudando eles a compreender quem é o nosso Deus, o que Ele faz e como Ele é bom. Então eu queria que você aprendesse com Daniel. Eu aprendo mais uma coisa aqui com Daniel. A oração é o reconhecimento da minha iniquidade, do meu pecado e do povo do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo de número 5. Temos pecado e cometido iniquidades. Daniel está falando, temos um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, mas ele está orando agora por uma nação, e ele diz, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Interessante isso. O Senhor sempre é amoroso para conosco, sempre nos instruindo o caminho da verdade.
sempre nos dando a direção correta. E ele diz: nós temos pecado e cometido iniquidades. Somos rebeldes para com Deus. Meus irmãos, a nossa oração precisa passar por essa contrição, por esse reconhecimento do que nós somos. Quanto mais você conseguir, pelos olhos da fé, ver quem é Deus, mais incomodado você vai ficar, porque você vai ver quem você é. E se você vê um Deus puro e santo com os olhos da fé, automaticamente você vai se ver como um miserável, carente e dependente da misericórdia e da graça do Senhor. Eu e você precisamos nos colocar no lugar que nós devemos realmente estar, que é dobrado aos pés do Senhor. Nós temos que orar da seguinte maneira: Senhor, tem compaixão de mim, porque sou um miserável na tua presença. Nós nos achamos bons, nós olhamos para nós mesmos e cantamos: eu me amo, eu me amo. Nós não falamos isso publicamente, mas normalmente nós nos declaramos muito bons. Você quer ver como é que eu provo para você que você se acha bom? Quando você se compara a outra pessoa e fala: eu sou melhor que ele. A palavra do Senhor diz que nós deveríamos considerar o outro superior a nós, correto ou não? E nós nos consideramos melhores que os demais. É o grande perigo das nossas vidas. E ele continua no versículo 6: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha, meu irmão, você pode falar: não, comigo não foi assim. Não foi. Hoje você pecou, porque não deu ouvido à palavra do Senhor. O Senhor deixou algo aqui para você totalmente facilitado: a Bíblia. Eu e você não demos ouvido à palavra do Senhor ainda hoje, e pecamos contra o nosso Deus, porque sabíamos que devíamos fazer da maneira de Deus, e fizemos a nossa própria maneira. O que acontece? Porque as nossas orações não chegam ao trono do Senhor? Por quê? Por que nós não fazemos a diferença em meio à geração corrupta? Aprendo mais uma coisa, versículos 7 e 8. A oração de Daniel passa pela vergonha das obras do povo de Deus. Olha o que diz versículo 7: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Meus irmãos, hoje cedo nós aprendemos ali sobre as beatitudes, as bem-aventuranças, e nós notamos que bem-aventurados que choram, e não são os chorões emocionais, são aqueles que pecam, e aquele pecado é tão agressivo a ele, que o Espírito Santo lhe mostra que ele está errado, e aquilo se torna tão agressivo a ele, que ele chora por seus pecados. Por isso Daniel, ele chega aqui e diz: olha, a nossa vergonha é grande, porque o pecado traz vergonha, traz dor, traz choro, traz derrota, traz humilhação, traz opróbrio. Eu e você estamos acostumando com o pecado. Quando eu era moleque, às vezes as pessoas comentavam: aquela pessoa já perdeu a vergonha, ela não fica mais vermelha, ela acostumou com o pecado, ela acostumou com o erro. Mas o cidadão dos céus, o crente no Senhor Jesus, quando ele peca, ele fica extremamente aborrecido consigo mesmo, ele tem vergonha daquele ato que ele cometeu, ele chora porque ele sabe que ele cometeu uma transgressão à palavra do Senhor. Ele chora porque ele sabe que não é esse o estilo de vida que ele tem que viver.
Meus irmãos, temos vivido isso. Nós mandamos os nossos filhos fazerem o certo, mas nós fazemos o errado. Pais hoje perdendo a vergonha. Não têm sido honestos com seus filhos. Fazem e dizem para os filhos não fazerem. E muitas vezes eles pedem para os filhos fazer coisas que eles mesmos não fazem. Assim tem sido a nossa geração. Exigimos, como os fariseus, uma vida para as pessoas das quais nós não experimentamos ainda. Exigimos coisas que nós não conseguimos carregar. Deveríamos estar vergonhosos com a nossa vida cristã hoje. Deveríamos ter vergonha de um Deus tão santo que tem tido misericórdia e que essa misericórdia tem renovado a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós deveríamos estar andando com a nossa cerviz mais dobrada diante do Senhor. Nós deveríamos realmente notar que temos transgredido a palavra do Senhor e que não temos sentido nada com isso. Como tem sido a sua vida? Você tem sentido vergonha do pecado? Você tem sentido dor pelo pecado? Você tem chorado pelo pecado? Há quanto tempo você não chora por ter cometido um pecado contra Deus? Nós queremos e nós amamos a vida daqueles heróis da fé que a Bíblia cita. Mas nós não queremos passar pelo que eles passaram. Nós não queremos o estilo de vida que eles tiveram. Nós não queremos viver as lutas duras que eles viveram. Nós não queremos ter o nosso sangue derramado como eles tiveram. Eu queria que você prestasse muito atenção na sua vida hoje. Versículo 9. Confissão das transgressões. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Olha aqui, ele confirmou sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer mal sobre nós. Meus irmãos, às vezes as pessoas chegam aqui e dizem: irmão Pedro, não sei o que acontece comigo, tudo dá errado na minha vida. Eu trabalho e não consigo sucesso no meu trabalho. Eu corro, mas não chego. Eu faço, mas não dá. Ah, não, irmão. Você é um anjo, irmão. Você é um anjo. Isso é uma coisa meiga. Fofo. Eu queria te dizer uma coisa. Que te falta arrependimento. Te falta enxergar as suas iniquidades. Porque se você tivesse cheio de Deus, você não viria fazer esse tipo de reclamação aqui. Sabe o que você ia falar? Irmão Pedro, sabe o que aconteceu comigo? No meu trabalho deu tudo errado. Mas há um gozo no meu coração pela presença do Senhor, que isso sobrepõe a todas essas dificuldades que eu tenho passado. A minha alegria é o Senhor. Não está dando certas coisas, mas Deus é o Deus da minha vida. Mas como nós não reconhecemos os nossos pecados, como nós não voltamos atrás das nossas ações, como nós não fazemos a oração que o nosso irmão Davi fez no Salmo 51, versículo 4, que diz: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, Senhor. Olha a oração de Davi. Não é: Senhor, não sei o que aconteceu, que o Senhor pôs aquela mulher pelada na frente de mim lá, sabe, Senhor? Eu estava lá, Senhor, mas o Senhor permitiu que aquela mulher aparecesse. Não, Senhor, eu que estou errado.
Eu que pequei. Eu obriguei ela a subir no meu leito, porque eu sou rei e a minha palavra lá, ela pode ordenar isso, Senhor Deus. Sabe, Senhor Deus, tem uma coisa, eu não fui trabalhar, Senhor Deus, era para eu estar na guerra, Senhor Deus, eu estava dormindo até tarde. Outra coisa, dormir tarde, meu irmão, aguenta firme. De maneira, ele continua, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Senhor Deus, olha, o problema é comigo, não é com o Senhor. Eu não sou Adão não, Senhor Deus. Adão virou para o Senhor, porque o Senhor não pediu conta para a mulher de Adão não. Homem, você é o responsável pelo seu lar. Então Deus vai pedir conta para o Senhor. Vocês viram Deus procurando Eva? Eva, vem cá prestar conta, porque você comeu aquela maçã. Não, a gente chama de maçã, mas nem sabe se é, né? Mas é interessante que era uma fruta. Ele chama Adão. Hoje tem uns homens banana em casa, que deixa tudo por conta da mulher. Não chama a responsabilidade para si. E a responsabilidade do lar é do homem. E a mulher pode se submeter a ele tranquilamente, porque o homem de Deus, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então é uma bênção se submeter a um homem verdadeiramente de Deus. Ela se sente protegida, amada e totalmente defendida por esse homem. Então eu queria perguntar para você. O Senhor chamou para Adão e falou assim: Adão, por que você pecou? Senhor, eu estava bacana aqui, mas olha a mulher que o Senhor me deu. Davi não fez isso. Pequei contra ti somente. Porém será justo no teu falar e puro no teu julgar. É sobre mim, Senhor Deus. É sobre mim. Eu é que tenho que pagar isso. Ah, Senhor Deus, me perdoa, ele diz. Meus irmãos, as famílias têm colhido algumas coisas, não tem? E normalmente têm colhido a semeadura da desobediência. Às vezes as coisas não têm dado muito certo. Mas se você fizer um relatório honesto, sadio, colocar numa planilha o seu viver, você tem notado que as colheitas que você tem tido ruins, tem sido de uma semeadura de rebeldia contra o Senhor, de desobediência contra o Senhor. Eu falo isso porque eu colho essas coisas quando eu desobedeço ao Senhor. Colhia mais. Pela misericórdia eu estou colhendo menos. Mas eu queria que você fosse honesto contigo mesmo. Que você não lançasse a desculpa do pecado sobre outra pessoa, ou sobre alguma situação, mas que você fizesse como Davi fez: Senhor, pequei contra ti somente. O teu julgar é correto e puro. Ah, Senhor Deus, eu me arrependo. Restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor Deus, porque eu não suporto, Senhor Deus, viver sem a tua alegria na minha vida. Versículo 15. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Sabe o que eu vejo aqui? Que Daniel, na sua oração, ele reconhece a ingratidão de um povo. O Senhor Deus libertou aquele povo. O Senhor Deus liberta o povo da escravidão. O Senhor Deus conduz o povo. O Senhor Deus coloca um povo numa terra prometida por Ele. O Senhor Deus expulsa os agressores dessa terra. O Senhor Deus dá vigor para que eles lutem as guerras que eles precisaram lutar. Mas o povo sempre se volta contra o Senhor. O povo volta as costas para o Senhor. O povo retribui o cuidado, o amor, a misericórdia, a libertação com ingratidão e rebeldia. Meus irmãos, todos nós podemos dar glória a Deus aqui hoje porque estamos vivos. Mas por que nós não retribuímos ao Senhor com toda a nossa vida? Todos nós sabemos que agora, se o Senhor permitir, uma veia da nossa cabeça estoura. E você pode chamar a melhor aparelhagem médica, os melhores médicos, e você não vai sobreviver mesmo, se o Senhor não permitir. Mesmo assim, nós somos ingratos ao Senhor. Nós somos ingratos ao Senhor.
uma mulher com seu marido pregaram, se não me engano, na Índia, por 30 anos. Por 30 anos pregando o evangelho, cuidando de leprosos na Índia. E um dia, o marido e os 2 filhos, um de, se não me engano, de 10 e outro de 6, foram a um congresso. Não deu tempo de voltar, pousaram dentro do carro. E hinduístas fanáticos colocaram fogo no carro e mataram o esposo e os 2 filhos. E a TV foi entrevistar aquela mulher. E aquela mulher falou: não pode haver ódio no meu coração. Deve haver amor. Gratidão. Gratidão a Deus. Ela perdeu nada menos que o seu esposo e os seus 2 filhos. E ela ficou com a filha, se não me engano, de 13 anos. Perguntada a essa filha o que ela achava da situação do seu pai. E mais ou menos a filha disse assim: que privilégio eu tenho de ter um pai que deu a vida por Cristo Jesus. Glória a Deus mesmo. Eu, diante de uma situação dessa, eu acho que dissolve a minha vida. Eu estou orando para Deus me dar força para ter nessa situação. E essa mulher continua a obra do marido por mais 4 anos, se não me engano. E nós estamos achando difícil ser crente. Nós estamos achando difícil ler a Bíblia. Nós estamos achando difícil orar. Nós estamos achando difícil dar um bom testemunho lá fora. Nós estamos achando difícil viver com o que Deus nos deu. Nós estamos querendo mais. Nós estamos querendo mais. Nunca nos sacia. Sempre queremos mais capacitação, mais dinheiro, mais emprego, mais. Os filhos hoje quase não veem os pais. Eles só vê na licença maternidade. Depois os filhos são entregues a creches. Por quê? Porque nós precisamos de muito dinheiro. Então a preciosidade que são os filhos, diz a palavra do Senhor, nós entregamos para pessoas, talvez espíritas, talvez pai de santo, talvez ateus, talvez hinduístas, talvez budistas. Cuide da minha preciosidade, que eu preciso de muito dinheiro. Meus irmãos, aí ele termina a oração no versículo 19, dizendo: perdoa. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Meus irmãos, essa deveria ser a nossa oração todos os dias, porque todos os dias temos pecado contra o Senhor. Essa deveria ser a nossa oração em todos os tempos que nós passamos dobrados diante do Senhor. Perdoa, porque temos pecado contra o Senhor. Olha que maravilha. Se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Senhor. É interessante que a característica do justo é não viver em pecado. Vamos lá em 1 João. Se eu não errei o endereço, está aqui. 1 João 1, 6. Diz a palavra do Senhor: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não há como ser do Senhor e manter comunhão com as trevas. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha para você ver, tem que ter comunhão com o irmão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, eu vejo até o pezinho de João aqui, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ó, cidadão, crente, cidadão dos céus, não é álibi para pecar. Eu vou pecar porque está dizendo aqui que se eu pecar, Ele perdoa. Não pequem. Se, todavia, contudo, entretanto, lembra disso, né? Alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Meus irmãos, o pecado não faz parte da vida do crente como um deleite. O crente não se deleita no pecado. Ele chora pelo pecado, mas ele peca. Mas ele tem um advogado. Se todavia você pecar, vá ao Senhor. Se todavia eu pecar, o Senhor Jesus sabe do nosso pecado. É interessante que quando Davi se arrepende, o Senhor já o havia perdoado. Olha que maravilha. Se porventura pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que maravilha que Deus fez. Ele sabia que nós não teríamos a condição de viver totalmente retos nessa vida. Então, o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados, ainda que somos salvos em Cristo Jesus. Mas a característica de um salvo em Cristo Jesus é não amar o pecado, não amar o mundo, não amar as coisas que há neste mundo. Mas como pecamos, há uma propiciação pelos nossos pecados em Cristo Jesus. Deus é maravilhoso. Será que nós temos repertório para nós orarmos ao Senhor? Será que nós temos uma direção de Deus para que as nossas orações sejam mais intensas no Senhor? Sejam mais submetidas à sua palavra? Sejam mais conformadas à sua palavra? Será que nós podemos melhorar o nosso tempo de oração? Será que nós podemos ter uma vida de oração? Será que nós não precisamos analisar a nossa vida e nortear essa vida pela palavra, para que nós possamos realmente nos ajoelhar diante do Senhor com um novo modelo de vida? Como Deus é bom, como Ele é cuidadoso. Quando Ele permite que Daniel aqui, Ele inspira Daniel a escrever, Ele inspira porque Ele sabia que eu e você necessitávamos desta palavra. É o cuidado, é o amor, é o zelo de Deus pelas nossas vidas. Talvez você tenha entrado aqui hoje e vá sair de outra maneira, pela palavra do Senhor. Talvez você está brincando de crente há muito tempo, e você sabe que se você morrer hoje, você vai ser lançado no inferno. E eu quero dizer que lá no inferno não tem saída, não tem jeito de sair de lá. Então tem uma oportunidade para você hoje em Cristo Jesus. Não é na Igreja Batista, não é no irmão Pedro, não é no cantor aqui, nas cantoras aqui, instrumentistas, não é neles, é em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode mudar essa realidade, fazer um homem, uma mulher que não é salvo, serem salvos. Só Cristo Jesus, só a palavra de Deus. Por isso nós temos aconselhado os irmãos dessa igreja a ler a palavra, a lutar com Deus, falar: Deus, eu não estou entendendo aqui, mas eu preciso da tua palavra. Eu vou ler sistematicamente a tua palavra, eu vou pegar aqui em Gênesis, eu vou até Apocalipse, eu vou lutar com o Senhor aqui, porque eu quero aprender do Senhor. Eu preciso do teu conhecimento, e Senhor, eu quero uma vida de oração. Meus irmãos, se nós ensinarmos essa igreja a depender de Deus na sua palavra e na oração, a santificação Deus vai fazendo. Ah, irmão, vamos fazer um congresso de casais. Casal, presta atenção aqui, você quer que o negócio dê certo? Ame a Deus. Ah, mas eu quero ir bem na minha empresa. Empresário, você quer ir bem na sua empresa? Ame a Deus. Ah, não sei, eu quero ir bem na escola. Você quer ir bem na escola? Não cola e ame a Deus. Não tem outra receita, meu irmão. Eu posso trazer aqui um homem que vai falar de casais, vai falar para você fazer isso, vai dar umas regras para você. Mas se você não estiver em Cristo, nada disso vai funcionar. Se você estiver em Cristo, você vai, homem, você vai proteger a sua esposa. Você vai amar a sua esposa. Você vai envelhecer e vai achar a sua esposa mais linda ainda. E a esposa a mesma coisa. Vai olhar para aquela barriga de 40 centímetros e falar: que coisa linda. Porque é Deus a diferença do casamento, ou no casamento, é Deus. Poxa vida, eu tenho o maior privilégio de poder envelhecer ao lado da minha esposa. Eu não sei se Deus vai me permitir eu chegar aí igual eu vejo pessoas com 60 anos de casado. Mas é uma honra, é um privilégio, é um presente de Deus.
Por que o nosso casamento vai bem? Porque Deus é o centro. Não são regras que os outros vão inventar e vão descobrir, descobri aqui uma regrinha para você dar bem. Não, converta-se ao Senhor. Converta-se ao Senhor. Quando o Senhor fala do amor dele para a sua igreja, qual que é a ilustração que ele dá? O casamento. Quer um casamento de Deus, adolescente? Quer? Então você espera no Senhor. Não vai tentando ajeitar o senão que dá zebra. Lembra de Sara? Foi dar uma ajeitada lá para ter um filho. Veio Ismael. Pô, brigão até hoje, jumento selvagem. Ora, espera, obedece seus pais. Ora, se prepara para o casamento em Cristo. Capacita na sua vida. Eu tenho falado muito para as meninas, cuidado com os homens de hoje. O máximo que eles sabem é mexer no celular. Aí depois eles vão ter que bancar tudo o negócio. Eu vou fazer aquele negócio de videogame, não é? Daniel permaneceu firme no cativeiro, passou 68 anos no cativeiro, jamais se dobrou ao pecado. Ele não saiu de lá, ele ficou lá. Mas 68 anos foi o tempo, de 14 até 82 aqui nessa passagem. Ele não se dobrou ao pecado, ele não se vendeu. Daniel, ele preferiu sempre a morte a pecar contra Deus. Nós temos preferido pecar contra Deus do que a morte, né? Essa é a nossa geração, né? A geração de Daniel. Que Daniel é esse? Daniel não retornou à sua terra, mas ele teve o caráter e a fidelidade que Cristo exigiu dele. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Que Deus te abençoe. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, a Tua palavra ela é vida, Senhor Deus. A Tua palavra pode nos tirar, Senhor Deus, do engano e nos trazer para a rocha que é Cristo Jesus. Eu suplico que a Tua palavra esteja no coração dessa igreja, que a Tua palavra esteja viva no coração dessa igreja, que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, viver para louvor da Sua glória. Senhor Deus, nós queremos suplicar aqui para que essa igreja caminhe em santidade, para que essa igreja seja uma igreja reverente ao Senhor, para que no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos afazeres, nós possamos dar um bom testemunho para que outras pessoas queiram a conhecer o Deus a quem nós servimos. Senhor Deus, perdoa porque temos pecado contra o Senhor, temos agido de maneira desonesta com a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos ter um ódio do pecado, nós queremos, Senhor Deus, chorar, nos amargar quando nós pecamos, Senhor Deus, para ir buscar, Senhor Deus, o perdão em Cristo Jesus, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Deus. Senhor Deus, levanta homens e mulheres aqui que vão ser a luz dessa terra, Senhor Deus. Esse mundo, esse Brasil está em trevas, em profundas trevas, Senhor Deus. Levanta homens aqui ousados, cheios do Espírito Santo, para ir e marchar avante para louvor da Tua glória. Nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração. Senhor Deus, arranca do seio dessa igreja tudo aquilo que não é Teu, Senhor Deus. Estes homens e mulheres vieram aqui para Te buscar, para Te adorar, Senhor Deus. Que eles sejam realmente cheios da Sua palavra e da Sua verdade. Senhor Deus, que eles possam aqui extrair da palavra do Senhor realmente a direção para a vida, Senhor Deus. E que eles possam viver para louvor do Teu agrado. Senhor Deus, nós queremos que essa nossa oração alcance a nossa irmã Cida Almeida, Senhor Deus, que pede um benefício sobre a sua saúde, Senhor Deus. A Lucimara, Senhor Deus, que ela está pedindo orações por sua sogra Lourdes, Senhor Deus, que está internada, Senhor Deus, numa situação ali de desengano médico, Senhor Deus. Senhor Deus, conforta essa família, Senhor Deus. Senhor Deus, Tu és o Deus que pode fazer levantar o enfermo, Senhor Deus. Senhor Deus, que a Tua vontade seja feita na vida da dona Lourdes, que a Tua vontade seja feita em cada vida aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos ter submissão ao Senhor, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.